Provavelmente, se fosse tirar a segunda parte, né? Se alguém fosse tirar aí esses tipos de conteúdo da Bíblia, né? O livro de Tessalonicense, Apocalipse, Mateus, provavelmente ia cair por terra e muito esses oportunistas aí de sistema religioso que ficam trazendo esse anacronismo para o nosso presente, criando anticristo, falando mal da ciência, né? Como eu falei, às vezes falam mal da ciência, mas tem celular, né? Falam mal das pessoas que não tinham visualidade nenhuma, certo? Eram homens invisíveis dentro da comunidade lá, onde eles se apresentavam como pastores. Hoje, com a chegada do YouTube, né, as pessoas estão cada vez mais se ausentando dos templos físicos, das denominações físicas, e migrando para o campo virtual, porque a Bíblia diz que a ciência ia aumentar, e muitos pastores estão, né, aí sofrendo com a queda brusca aí do arrecadamento de dízimo e de dinheiro que está fazendo falta, porque a população já não está mais dentro das igrejas, eles estão virando desengrejados, né? Eles estão ficando fora das denominações e migrando para um novo campo, que é o campo virtual, né? Onde abriu um grande leque aí, uma grande gama para inúmeras pessoas hoje poder postar aí seus conteúdos. Então vamos lá, né? Então a tecnologia, sabe? Ela encurta, né? Ela é uma ferramenta que encurta, que quebra fronteiras e aproxima muita gente uma da outra, a tal ponto de hoje muitos pecados ser cometidos através de tanto em live, né, quanto também em assim em chamada de vídeo, né? As pessoas fazem chamada de vídeo e ali acabam cometendo pecados, né? Eles um homem que liga para a mulher fica lá se insinuando para ele, despida tal, e ali eles entram em adultério, eles entram, sabe? O pecado é o mesmo, só ganhou uma nova versão, uma nova ferramenta que é essa distância que existia, e essa privacidade que existia, que hoje já não existe mais. Hoje você vai ver que políticos, pastores, homens comuns, pobres, com um smart celular na mão, pode fazer um snipe, né? E abrir aí uma videochamada com a mulher casada, com a mulher, uma prostituta, ou com uma mulher que quer ganhar algum dinheiro, aí fica pedindo, né, o prints, né? O pixel, sei lá. E aí eles vão ali interagindo. Ou seja, o pecado ganhou mais uma ferramenta, que é a ferramenta aí, né, da tecnologia. Mas a tecnologia tem que existir, Daniel falou, né? O anjo disse para Daniel que a ciência ia se multiplicar e era inevitável. A ciência não se multiplicou logo muito por conta de que a Igreja Católica ela conseguiu, por algum período e meio, né, prender o cavalo da ciência dentro do seu celeiro. Mas depois surgiu um grupo chamado de Iluminismo, que foi um movimento que começou, meu irmão, quebrar todas as ataduras aí da religião e do poder católico e soltou esse cavalo chamado de ciência das mãos dos católicos. Esse cavalo começou a cavalgar, a galopear, e a ciência ela foi ganhando forma, sabe? E chegamos aí, né, na nossa era, porque passamos pela primeira revolução industrial, que foi aquelas máquinas a vapores, né, que era antigamente, né, era a nível doméstico, a manufatura, né? O que a manufatura era tudo feito pela mão humana. Depois saímos da manufatura doméstica a nível doméstico e fomos aí colocados na chamada
era industrial, que é a maquinofatura, né? Saímos da manufatura e entramos na maquinofatura, que é a era industrial que começou na Inglaterra, que foi a primeira revolução industrial, até porque Daniel viu, né? Cada animal daquele que Daniel viu, a estátua ali, né, que Daniel viu de Nabucodonosor, corresponde a 4 partes ali, 4 animais que corresponde agora, já não existe mais império, e corresponde a essas revoluções industriais, até porque isso ficou bem claro quando o anjo disse que a ciência se multiplica. Então surgiu a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, estamos agora na quarta revolução industrial, tramitamos para a quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial nos traz um conjunto aí de conteúdo científico, como eu já falei a você, de suma importância, que beneficia muita gente aí, né? Antigamente um africano não tinha um Smart TV, não tinha um celular, mas hoje já tem, sabe? As coisas, a ciência está proporcionando isso à humanidade. Você vai na Índia, todo mundo ali, quase todo mundo na Índia tem celular. Você vai na China também, você vai em qualquer canto do mundo, na Argentina, Peru, Paraguai, países pobres, né? Países da África, do Oriente Médio. E essa quarta revolução industrial, irmão, que faz parte da extensão do poder de Deus, né? A ciência a ciência, ela é sim a extensão do poder de Deus, só que tem pastor que usa de maldade e fica pegando aí versículos emprestados, versículos bíblicos, e fazendo gambiarra, sabe? Para criar conteúdo. E com esse conteúdo ele mostrar que a ciência, ela faz parte do sistema do anticristo. Anticristo esse que eu já disse a você que nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Então quando eles fazem isso, eles fazem por maldade, sabe? Na quarta revolução industrial você vai ver o quê? Você vai ver um conjunto de benefícios que os cientistas, esses caras mereciam não só o prêmio Nobel da ciência, de tudo como existe o prêmio Nobel, né? Mas os protestantes, né? Esses pastores, eles de agradecer a Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele ajudou, né, na criação da lâmpada, foi o criador da lâmpada, mas por trás dele estava Nikola Tesla, certo? E Albert Einstein, tantos cientistas que contribuem muito. Esses caras não falam desses caras, né? Os protestantes, os pastores, o sistema não fala, eles ficam pegando a ciência e endemonizando a ciência como se a ciência fosse algo do anticristo. Na década de 80 disseram que o código de barra, né, o código de barra continha o número 666, que era do diabo e tal, mas muitos pastores não deixou de comprar nem fazer compra por conta desse código de barra. Depois falaram que o anticristo era Gorbachev, depois saiu de Gorbachev, ganhou outro candidato que foi o Papa, depois saiu do Papa, ganhou outro candidato, e aí foi ganhando candidato, e chegamos agora em Elon Musk, que é o novo candidato a ser anticristo, muito por conta de que o cara, né, o cara tá aí produzindo pra gente, facilitando pra gente aí, muita coisa boa. Telhado aí, o cara fez um telhado agora, que através de sensores, né, através de inteligência artificial, vai produzir energia para dentro de sua casa, mas isso aí é do diabo, né? Os protestantes dizem que isso é do diabo, porque o sistema diz que é do diabo. Então eles ficam trazendo esse tipo de coisa aí para meter na cabeça do povo e o povo ficar acreditando, mas ninguém deixa de ter televisão em casa, ninguém deixa de usar celular, inclusive eles usam celular, até para fins, né, de adultérios, né, de pegar mulheres, né, de praticar orgias sexuais, de marcar com amante, pegar empregado em casa. Muitos pastores fazem isso, político, todo mundo, homem de poder faz isso, sabe? Então, eu não aceito falar mal da ciência,
né, e colocar a ciência como se fosse uma ferramenta do mal. E usa da ciência. Hoje nós usamos que nem o imperador usou, nem um rei, nem no seu absolutismo de poder usou. Né? Nenhum rei tinha um Smart TV 4K, nenhum rei tinha aí nenhuma espécie de eletrodoméstico, como ventilador, lâmpada, bujão, não tinha fogão, não tinha geladeira, sabe? Não tinha freezer, não tinha aí, não tinha, podemos dizer assim, enfim, não tinha tecnologia nenhuma, sabe? Micro-ondas eles não tinham nada. Hoje nós temos tudo muito por conta dos cientistas que deixaram aí. Uma geração vai, outra geração vem, e a ciência sempre está trazendo coisas boas para a gente. Aí eu vou ficar falando mal da ciência? Não, eu vou agradecer a Deus, porque Deus falou isso através de Daniel, o profeta Daniel. A ciência ia se multiplicar. Você vê que o próprio Jesus era uma ciência humana, tangível, tocável. Jesus, ele praticou, sabe, ali em sua época, quando ele pisou ao solo, quando ele pisou a planta dos pés dele em solo terrestre, Jesus fez cura que na época a ciência que não existia, né, naquela época, não conseguia fazer. Por exemplo, temos hoje as células tronco, né, que ainda está em fase de experiência, né? As células tronco ainda estão engatilhando, sabe? Mas já tem resultados. E Jesus já fazia isso com excelência. Jesus pegou um homem da mão mirrada lá e fez isso. Jesus curou o cego. Ou seja, as células foram regenerando aquele local ali dos olhos, muito por conta de que Jesus fez aquilo. Ou seja, Jesus era uma ciência humana viva, ambulante. Aí vem esses caras falar mal da ciência, ficar fazendo conteúdo gambiarra aí, né? Aí pega um versículo daqui, outro ali, e depois entrega tudo na mão do anticristo que não existe e na mão de Satanás para poder prender o povo, porque eles estão com medo de algumas coisas, né? Porque eles já perderam aí, né? Nessa queda de braço, o sistema religioso protestante já perdeu essa queda de braço para a ciência. Ou seja, as pessoas não querem mais estar dentro fisicamente de um templo. Elas preferem ficar em casa, assistir de longe, né? E foi ajudada aí pela Covid, né? A Covid somou para isso. Então, nessa quarta revolução industrial, a 4.0, né, onde existe esse conjunto científico aí, onde trouxe Smart TV, né, onde trouxe celulares, nanotecnologia. Você já ouviu falar em nanotecnologia, aqueles robozinhos que vão, na verdade, fazer uma série de coisas dentro de nosso corpo humano. O transhumanismo, né, que é aquela interatividade aí com a máquina e o homem que sempre existiu e está existindo até hoje. O metaverso, aí que eles estão com medo desse metaverso. A inteligência artificial que trouxe o GPS, né, carros autônomos, o chat de loja virtual onde você compra e vende ali, né, o bake fakes. O que é o bake fakes? É aquele avatar onde você fala ali tal, conversa tal. Então, tudo isso aí só é possível porque a ciência está trazendo. E Daniel falou que ele viu 4 animais, que são as 4 revoluções industriais. E fala mal da ciência, você está falando mal de Deus. Tá entendendo? Então tem pastores aí que estão indo para o YouTube, enaltecendo o anticristo que não existe, que eles que criaram o anticristo, aí fica pegando coisa do passado, né? E colocando no presente. Me dá hoje o que me deu ontem, me dá hoje o que me deu ontem. Me dá hoje o que me deu ontem. Então essas coisas aí, meu irmão, o povo tem que abrir o olho. O anticristo é um produto criado pelo sistema religioso protestante, não existe, sabe? O inferno foi criado também pelo homem, não existe. Muita coisa que criou foi o sistema religioso católico, para meter medo no povo, né? Para poder meter medo no povo em uma espécie de rolo compressor. Hoje a Bíblia diz assim, ó, que a ciência, a terra ia se encher de quê? Do conhecimento de Deus. Então a ciência é isso aí. A ciência se expandiu, meu irmão, está se expandindo a ponto de muitos pastores caírem por terra em escândalo,
principalmente em escândalo de adultério. Pastores que têm inúmeras mulheres, que usam as empregadas, que usam as assessoras, que vão aí para os prostíbulos, que fazem coisas erradas. Não são só pastores, né? Aí também tem político, tem jogador, tem cantor, tem uma série, homem de poder, sabe? Dê poder ao homem que você vai ver que o homem é capaz. Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Então, pessoal, mas eu estou falando me referindo ao cunho religioso protestante, porque a Igreja Católica ela já caiu por terra mesmo. Hoje o protestantismo, né, saia dela povo meu, está escrito assim na Bíblia, saia de dentro de Babilônia. Babilônia está caindo por terra mesmo. Babilônia não é mais. E antigamente os protestantes usavam esse versículo de Apocalipse contra a Igreja Católica. Hoje esse versículo é usado muitíssimamente bem contra eles mesmos, onde o povo está deixando aí esse sistema cada vez mais vazio e desconecto, e o povo agora está procurando meios para poder se conectar com Deus, né? E estão encontrando, e estão achando, né? Então, pessoal, assim, ó, a quarta revolução industrial existe, é um fato, sabe? A ciência existe, é um fato. A ciência é uma extensão de Deus. Tudo que você tem hoje foi Deus que te deu. A ciência, você tem televisão, né? Você tem relógio, você tem geladeira, fogão, você tem lâmpada, tudo, toda espécie de eletrodoméstico que você tem a nível tecnológico, alguém criou, né? Deus inspirou para alguém criar e beneficiar a humanidade. Esses caras mereciam ser aplaudidos, só que não. Eles são amaldiçoados muito por conta de quê? O que fizeram com Jesus? Jesus era uma ciência ambulante, mas o que fizeram? Crucificaram. Então eles crucificam. Né? O sistema religioso é assim, eles são tão cegos, tão malvados, que eles fazem isso, eles crucificam, sabe? Então, Deus, ele não perdeu o domínio de nada. Tem gente que vai falar assim, rapaz, mas espera aí, eu tenho medo que o cristianismo suma, tal. Deus não perdeu o domínio. Você vê que até hoje um povo que é extremamente pequeno, que é o povo judeu, né, é muito pequeno, está aí até hoje, enquanto inúmeros povos, inúmeros impérios sumiram e desapareceram, entraram em extinção. E os judeus estão até hoje, o povo de Deus, ou seja, não tem como você apagar aquilo que Deus criou. Se está escrito que Jesus é o Senhor, ele vai ser Senhor sempre. Aí só que tem gente que acha que não, tem que ficar pregando, fazendo, acontecendo tal, porque senão Jesus vai desaparecer. Jesus não vai desaparecer. É mais fácil desaparecer os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Que Deus continue nos abençoando.